Em entrevista coletiva, o senador Marcos Rogério fez duríssimas críticas ao senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Marcos Rogério afirmou que a CPI está se transformando em um tribunal de inquisição e que não há mais dúvida sobre o pré-julgamento do senador Renan Calheiros, que abandonou a sessão durante a oitiva de testemunhas. Marcos Rogério lembrou que a CPI, comparada a um processo judicial, estaria na fase de instrução e, portanto, deveria estar buscando os fatos e ouvindo todos os lados. E apontou: qualquer coisa diferente disso é pré-julgamento, é ilegal, é abuso de autoridade. O senador apontou os problemas na conduta de Renan Calheiros. O relator escolhe quem é investigado ou não, em quem ele coloca o carimbo de culpado ou inocente. O senador Marcos Rogério criticou ainda a divulgação de uma lista de investigados, denunciando que a lista não foi votada pelos membros da CPI. O senador disse: "Não faltei, mas não me lembro de termos votado qualquer relatório apontando como indiciado, investigado, denunciado ou o que quer que seja." O senador afirmou que as decisões são tomadas nas reuniões secretas do G7, como é chamada a cúpula da CPI, e acrescentou: "Não votamos, mas o relator vem aqui e diz que são investigados. Ele está mais poderoso do que os juízes dos tribunais." Questionado sobre a convocação do assessor Felipe Martins e a quebra de seus sigilos, Marcos Rogério alertou: "Eu acho que a CPI está tentando criar constrangimentos, vasculhando a vida das pessoas de maneira ilegal, abusiva." O senador lembrou que, embora a quebra de sigilo seja um instrumento disponível para CPIs, ela só deveria ser usada como último recurso e quando houvesse suspeitas de ação criminosa. O senador disse: "Eu lamento que garantias constitucionais estejam sendo violadas." Marcos Rogério também disse que a presença de Martins na CPI será apenas palco para a cena de horror. Assista. Senador, semana que vem, Felipe Martins vai comparecer à comissão. Quais esclarecimentos o senhor acredita que ele pode trazer e o que o senhor acha da quebra de sigilo do Felipe Martins? Eu acho que a CPI está tentando, assim, criar constrangimentos, vasculhando a vida das pessoas de maneira ilegal, de maneira abusiva. Eu lamento isso, né? A quebra de sigilo é uma prerrogativa disponível no âmbito da CPI, mas deve ser o último recurso. E quando há alguma suspeita de prática criminosa, ele nunca veio à CPI, não há qualquer evidência de prática ou de pertencimento a algum grupo criminoso, mas ainda assim quiseram quebrar o sigilo dele. Eu lamento, né, que garantias constitucionais estejam sendo violadas. Quanto à vinda dele aqui, vai servir apenas de palco para aquela cena de horror. Acusações sobre gabinete paralelo, né, enfim, ele participou, ele só está vindo aqui porque houve uma fala, uma menção de que ele teria participado numa reunião com representantes da Pfizer. E é papel dele, a reunião estava acontecendo, ele é servidor do Palácio e participou. Qual o crime nisso? Isso justifica uma convocação à CPI? Bom, se foi isso do que eles chamam de gabinete paralelo, então por que não convocaram o Silas Malafaia, que aconselha o presidente? Então, assim, a CPI não procura evidências, a CPI procura narrativas. Infelizmente, investigar que é bom, nada, porque o senhor Carlos Gabas teve o requerimento submetido a voto e o G7 disse não ao seu Gabas, não à convocação dele, não à investigação do que aconteceu no consórcio Nordeste. 48 milhões de reais pagos antecipadamente pela compra de respiradores que nunca chegaram. E ainda há suspeitas de que tenha sido comprado de uma empresa de fachada, mas isso não interessa ao G7. O G7 só quer saber de carta, quer saber de gabinete paralelo, de Copa América, de investigar corrupção, aí não. O G7 blinda a investigação quando o assunto é corrupção.
querem ficar na narrativa o tempo todo contra o presidente. Lamentável isso. Eu não tenho veto à investigação. Quer ouvir o Felipe Martins? Vamos ouvir. Mas vamos ouvir o senhor Carlos Gabas. Vamos ouvir o ex-chefe da Casa Civil lá da Bahia, o Dauster. Vamos ouvir. O que aconteceu lá? Por que compraram e pagaram antecipado por um produto que não receberam e ainda um contrato suspeitíssimo? É de se esperar que a CPI realmente vire a página dessas negações todas e comece a aprofundar a investigação, buscando aí o caminho do dinheiro da Covid que chegou aos estados. Ainda sobre a semana que vem, também Francisco Maximiano vai vir à CPI. O senhor acha da vinda dele? Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos. O senhor acha da vinda dele e o que o senhor acha da quebra de sigilo também? Olha, assim, a quebra de sigilo, eu repito, eu acho que a quebra de sigilo é um abuso da CPI. Estão exagerando, estão abusando, afrontando garantias constitucionais. Não acho que seja o caminho. Você quebra sigilo de comunicação ou sigilo bancário, financeiro, quando você tem suspeitas graves do cometimento de crimes. Qual é a suspeita que foi ventilada até agora com relação a essas pessoas? Só porque o relator quer ou só porque o G7 quer, então vamos quebrar sigilo? Não é por aí. Eu acho que, imagina se o judiciário começasse a fazer com muitos, ou com aqueles que praticam isso, como eles estão fazendo. Eu acho que é um mau exemplo, sabe? Eu sou a favor de fazer, tendo necessidade, você fazer a quebra do sigilo, mas tendo necessidade. Tem suspeita de algum crime? Tem. Então, vamos aprovar o requerimento, com fundamento. Agora, não simplesmente porque eu quero bisbilhotar a vida de alguém. É lamentável. Conhecer as provas, buscar as evidências. Não. Ele já veio para a CPI com a sentença debaixo do braço. A cada dia que passa, isso se mostra evidente. Isso se faz aparecer com a clareza que não deixa dúvidas para ninguém. Ele não busca comprovar nada, ele já tem na cabeça dele, e agora começa a materializar isso, tudo escrito. Apenas está materializando aquilo que nós já denunciávamos desde o começo. Ele está colocando para fora a sentença que ele construiu lá atrás. Veja, a CPI está se transformando num tribunal de inquisição, que o relator escolhe quem é condenado, quem não é, quem é indiciado, quem não é. O papel que ele deveria exercer como relator ao final da CPI, ele ao longo dela já está fazendo. Ninguém está esperando mais o relatório do relator, porque o relatório dele já está feito. A sentença já está sendo apresentada. É triste isso, é lamentável isso, porque numa CPI, assim como no âmbito do judiciário, você deve seguir o chamado devido processo legal. Tem as fases do processo. E nessa fase que nós estamos, é a fase da instrução. É da busca dos fatos, das evidências, das confirmações, ou não, daquilo que se pretende investigar. É saber se houve falhas, se houve ações criminosas, se houve omissão criminosa, se houve corrupção, se houve desvio de finalidade no âmbito do governo federal, Ministério da Saúde, estados e municípios. Qualquer coisa diferente disso é pré-julgamento, é ilegal, é abuso de autoridade. Agora o relator escolhe quem ele coloca o carimbo de investigado ou não, quem ele coloca o carimbo de culpado ou inocente. Eu não me lembro de ter tido qualquer deliberação no âmbito da CPI em relação a isso. E olha que não faltei em nenhuma reunião. Não faltei. Mas não me lembro de termos votado qualquer relatório apontando como investigado, como denunciado, como culpado ou inocente, quem quer que seja. Eu lamento que a CPI esteja sendo instrumento para a prática de arbitrariedades, de ilegalidades, de abuso de autoridade. Espero, sinceramente, que esse método
que esse expediente não seja utilizado para aqueles que fazem parte da estrutura da persecução penal no Brasil. Porque certamente que os brasileiros estão acompanhando o que o parlamento está fazendo, mas aqueles que estão na linha da investigação, nos ministérios públicos Brasil afora, nos tribunais Brasil afora, também estão. Tomara que não tomem como exemplo o que está acontecendo no âmbito da CPI. Os abusos, os excessos, o parlamento que faz leis para disciplinar os procedimentos, para evitar o abuso de autoridade, é o primeiro a descumprir as normas por ele criadas. Isso é triste, isso é lamentável, isso é um desserviço à sociedade brasileira. Em relação a esses requerimentos para a convocação dos diretores do Facebook e YouTube, isso já chegou a ser discutido? Porque possivelmente deve ser aprovado. Qual é a sua avaliação também em relação a esses requerimentos? O problema é que na CPI, o grupo do G7 denuncia o tempo todo o gabinete paralelo, que eles dizem que existe no âmbito do governo. E eles criaram o gabinete paralelo da CPI. E eles fazem reuniões noturnas, sabe-se lá onde, e deliberam nessa reunião secreta. O que está norteando os trabalhos da CPI são as reuniões secretas do G7, não os requerimentos votados no âmbito da CPI. Nós não votamos requerimento ou relatório parcial que aponta alguém como indiciado, como investigado. Não fizemos. Mas o relator vem aqui e diz que são investigados. Ora, ele está mais poderoso do que os juízes dos tribunais. É algo para ser estudado. Nós vamos ter que reescrever aí alguns capítulos da lei processual brasileira. Em relação à convocação de diretores, né, de Facebook e outras redes sociais, eu acho que isso não é objeto de CPI, sabe? Eu acho que isso não é objeto. A CPI está perdendo foco o tempo todo. Estão fazendo da CPI um instrumento político para constranger pessoas, para ofender pessoas. Enquanto isso, milhares e milhões de brasileiros estão sofrendo com a Covid. E aqui, nessa CPI, buscando causar confusão, colocar médicos contra médicos, cientistas contra cientistas. A troco de quê? A quem interessa isso? A quem beneficia isso? Será que acham realmente que estão contribuindo com alguma coisa? Aí hoje, quando nós temos aqui 2 médicos que pensam diferente, aí os membros da CPI, que são os donos da verdade, os pais da ciência, dizem que em protesto não vão participar e não vão questionar, tentam esvaziar a CPI para não dar tempo a eles de falar, expor seus conhecimentos. Negam a autonomia do médico, negam o acerto do atendimento clínico dos médicos do Brasil afora. Será que acham que realmente são só aqueles que vieram aqui e que se acham os donos da verdade, que têm realmente o monopólio da verdade em relação ao procedimento, ao tratamento dessa pandemia? Eu prefiro ficar com os milhares e milhares de médicos que estão espalhados Brasil afora, oferecendo aquilo que há de melhor neles, que é o seu conhecimento, que é a sua vocação para cuidar de vidas e salvar doentes. Eu prefiro ficar do lado daqueles do que de outros que muitas das vezes vêm aqui, mas que não estão lidando com o paciente, não estão lá nas UBSs, não estão lá nos PS, não estão lá nos hospitais, não estão lá nos barcos hospitais, lá no Brasil real, o Brasil da ponta, salvando vidas. Essa CPI presta um desserviço ao Brasil. É um palco de horrores. É um palco onde, infelizmente, fazem um espetáculo dantesco, lamentável, brincando com a vida das pessoas. Espero que acabe logo. Espero que acabe logo. E que a gente concentre os nossos esforços em vencer a pandemia e devolver aos brasileiros a alegria de viver livremente, sem tudo isso, com vacina, com tratamento na fase certa, segundo a orientação médica. É isso que eu espero.